de um tempo para cá também, quando eu fui, antes de fazer 20 anos de profissão, eu resolvi dar uma mexida na minha vida e eu vou explicar o porquê. Mas primeiro eu vou contar o que é. Eu falei assim, por que que eu não começo a passar um pouco da experiência que eu tenho? Porque, assim, eu já passei por grandes produções, desde Sylvester Stallone, quando filmou no Brasil, Os Mercenários, enfim, os filmes do Fernando Meirelles, enfim, tem algumas bagagens que são interessantes de contar para as pessoas. E, assim, eu falo sobre isso, falo dessas cenas, falo de como a gente produziu, como os outros produzem e etc. Por que que eu não começo a fazer isso para o público, para entender não só no sentido de informativo, mas educativo também, porque eu acho que tem um ponto que, um pouco do que você falou antes da gente começar, é assim, o trampo que dá trabalho fazer isso. Não é tipo, vai lá dar um hack e vambora. Uma câmera na cabeça, a ideia, uma câmera na mão, a ideia na cabeça. É tipo, vamos preparar, vamos fazer, como é que a gente vai fazer, que grana tem, quem que tá envolvido, e por aí vai, e como, né, vai dar essas soluções. E aí eu comecei a fazer esses vídeos e foi um processo muito interessante, porque, primeiro, pessoalmente, de uma pessoa que foi de trás das câmeras durante 20 anos, e aí, depois que eu fui para frente das câmeras, eu comecei a me entender. E qual que foi o ponto de virada, assim? O meu primeiro emprego, né, no audiovisual foi contra a regra de coxia de teatro aos 17 anos. E quando eu estava lá nos bastidores do teatro, eu fui chamado para fazer uma ponta em cima dos palcos. E eu, assim, envergonhado, com 17 anos, eu falo muito isso para os meus alunos que estão nessa idade. Eu falo assim, cara, o que muda você e como você se comporta, não na frente das câmeras, em cima dos palcos, e quem é você e como é que você... o que é interessante, né? Qual é o processo disso? E aí eu resolvi ir para cima dos palcos. Eu fiz uma participação bem breve, mas que mudou minha vida toda para minha vida de reuniões, de oratória, de como eu me apresento para o público. Então, tudo isso fez total diferença na pessoa que eu sou até hoje. Quando eu fui fazer vídeos agora, né, recente, que eu abri o Instagram e comecei a ter esses vídeos, eu comecei a resgatar aquele Bruno de 17 anos que foi para cima dos palcos. E aí, como eu me comporto, quem que eu falo, qual que é meu tom de voz, como é que eu não sou uma pessoa que fala flat, assim, né? Que eu fico subindo e descendo, que fica interessante, que eu vou puxar você na atenção. Então, nesse lugar, que aí, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, que aí eu falei, cara, por onde eu começo, né? A fazer esses vídeos? Aí, eu comecei a pensar, eu falei, cara, acho que é melhor eu começar por onde onde eu sei jogar, Isso. que é os meus vídeos, as que são referências para mim de cenas difíceis de produção que eu conto aqui pra galera nas reuniões. Eu falo assim, cara, a gente podia fazer um filme tipo aquela cena daquele filme que foi feito daquela forma. E quando eu contava isso, a galera ficava de orelha levantada, assim, falava assim, meu, quero ouvir, conta mais, como é que foi feito e tal. E aí, tanto que eu comecei a fazer uns experimentos, eu falei assim, vou fazer um piloto, né? Aí eu falei um primeiro, que foi um vídeo de um 3D da década de 90, né? Eu busquei ir para uns filmes mais antigos que eram mais difíceis de fazer, né? Hoje você fala assim, beleza, isso aí, eu comecei a puxar, cara, como era feito, né? Quando não tinha essa tecnologia. E aí eu comecei a explicar isso, né? Porque eu vi, de uma certa forma, a gente que veio da película, então a gente viveu isso, é efeito prático, era feito tipo, vou ter que fazer isso na mão, na unha, assim, na unha, não é? Um por um, ou na película e tal. Então aí eu comecei a passar um pouco dessa experiência, e aí quando eu fiz o primeiro vídeo, eu comecei a mostrar para a galera que trabalhava comigo. E aí elas começaram a opinar. Um deles, que era um ator, que era o Igor, inclusive, ele virou, cara, você tá me contando o vídeo, você não precisa me contar o vídeo. Seja o Bruno que é aqui na reunião, nas reuniões. Esse Bruno que encanta. Esse Bruno que é legal de escutar. O real, né? O real. E aí eu comecei, tá bom, eu vou tentar puxar esse tom de conversa, de como contar isso numa reunião, e ficar um pouco mais... e sair desse personagem que eu nem sei quem é na frente das câmeras, né? Então, aí eu comecei a puxar para mim
Eu até estava contando antes aqui de entrar que, assim, a gente fica, quem sou eu, né? A gente fica, quem sou eu na frente das câmeras? E porque... É difícil, É eu difícil. brinco. Eu sempre estive atrás e depois do podcast tive que aprender, mas meus primeiras entrevistas, nossa, era uma loucura. É loucura, total, né? E assim, no começo eu fazia sem roteiro. Vergonha, eu não gostava, nossa, câmera ligada. Eu ainda dou meus gaguejo e Total. tal, mas aí tá mais fluido, eu tô mais Exato, leve. exatamente A isso. prática, você vai. Vai Eu já tô pegando, no prática. quase 120 Não, é entrevistas. bastante. Tipo, você tá craque. Não Então, tô, craque. Tem sempre, não, é que tem assim, sempre uns convidados que a gente admira mais, a gente fica tímida, né? E a gente fica gaguejando. Dá E a aquela gente gagueja- esquece. Aí eu falo, gente, Tô que nervosa. vergonha. É, não, porque você é um famoso, se você admira ainda diretor, essas coisas, É. você fica meio. Esquece o que você ia perguntar. Normal, normal, é difícil. É engraçado, gente. Não, é e nesse divertido. processo eu acabei muito descobrindo esse lugar, porque primeiro que foi um processo interessantíssimo. Vou falar primeiro dessa minha experiência dos vídeos, né? Que me conectou com o Brasil inteiro. Tem pessoas do Acre que falam comigo, do audiovisual. Tem pessoas de Manaus, do Amazonas, pessoas... Que você criou através do seu Instagram, que é onde você conversa com o público Exato. referente ao audiovisual e às suas vivências. As minhas vivências, exatamente. Quando eu comecei a Ótimo. fazer isso, as pessoas do Brasil todo e até fora começaram a se relacionar Me comigo. chamou a atenção por causa disso também, que você estava falando sobre. Exato. E isso, aí você começa a conversar com essas pessoas e assim, elas me contam a experiência de como é que é o audiovisual em Roraima. Uau, isso como é que bárbaro. É Nossa. bárbaro, porque aí você vê como cada um tá vivendo. E assim, para quem é de São Paulo, Rio, BH, enfim, fica um pouco acostumado com um tipo de audiovisual, mas tem um verdade. Brasil todo lutando Claro que tem. pelo nosso mercado, pela nossa classe e, enfim,